Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Um prazer enorme estar aqui novamente. Hoje estudaremos Geografia, especificamente o capítulo 5, que vai da página 152 à página 169, que fala sobre governos e cidadania. Lembrando que vocês podem acompanhar a nossa aula com o livro comum de vocês em suas casas ou através do portal SAIS. Lá encontra-se também um livro digital que vocês podem fazer a leitura das aulas, ok? Vamos lá? Capítulo 5. Governos e Cidadania. Você estudou que a divisão política e o nome das unidades políticas administrativas do Brasil mudaram ao longo do tempo. Agora, você verá que as formas de governar, o modo de eleger os governantes e a divisão de poderes do governo também foram alterados com o tempo. Acompanhe as imagens e os textos a seguir. Por volta de 1500. Quem primeiro dominou as terras brasileiras foram os portugueses. Na época, eles eram governados por meio de um rei. O rei de Portugal, mesmo à distância, era quem administrava o território brasileiro. Abaixo do rei estavam os donatários das capitanias, aqueles que presencialmente ditavam as regras. Período entre 1822 e 1889. Depois que o Brasil se tornou independente de Portugal, o país teve seus próprios imperadores. Primeiro, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Esses imperadores concentravam todos os poderes em suas mãos e os governadores das províncias eram obrigados a obedecê-los. A partir de 1889, com o fim da monarquia, o poder sobre o território brasileiro deixou de ser de uma família, pois se instalou no Brasil o modelo republicano de governo. Nesse modelo, o país é administrado por um presidente e por diversos outros representantes locais, como prefeitos e governadores. A democracia brasileira. O atual regime de governo brasileiro é chamado de democracia. Nele, a população tem o direito de participar das decisões políticas. E participar das decisões políticas é o mesmo que dizer que os brasileiros podem escolher seus candidatos por meio do voto e candidatar-se a cargos políticos, propor melhorias para as comunidades, participando de partidos políticos, de associações de bairro, de um conselho participativo do próprio município e etc. Acompanhar o que os governantes estão fazendo, reclamar caso os políticos não estejam trabalhando em favor da coletividade. E mesmo a população que elege os governantes deve acompanhar e questionar as ações que são realizadas por eles, caso não estejam sendo tomadas em prol de todos. O que é Conselho Participativo Municipal? O Conselho Participativo Municipal é um organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo poder público municipal, com espaço consultivo e de representação da sociedade nas prefeituras regionais da cidade. Sua função é exercer o controle social, assegurando a participação da sociedade no planejamento e fiscalização das ações e gastos públicos nas regiões, como também sugerindo ações e políticas públicas nos territórios. A democracia e a cidadania. Você viu que atualmente vigora o regime democrático no Brasil. Quando se fala em democracia, é muito comum ouvir palavras como cidadania e cidadão. Mas o que elas significam? Cidadania é o exercício dos direitos estabelecidos na Constituição de um país por parte de seus respectivos cidadãos, isto é, dos indivíduos que compõem determinada nação. Assim, exercer cidadania significa buscar os seus direitos, cumprir os próprios deveres e respeitar os direitos dos outros. Os direitos dos cidadãos são de 3 tipos. Direitos civis. Garantem a liberdade das pessoas para se expressar, escolher a profissão, a religião, o partido político e etc. É a igualdade entre todos. Os direitos políticos asseguram o direito da participação política, expressar posicionamentos, votar e ser votado. Os direitos sociais
garantem saúde, educação, moradia, segurança, trabalho, lazer, entre outros. Faz parte da cidadania atitudes como participar da vida política, exigir dos políticos ações para o bem da população, cuidar dos lugares em que se vive, conhecer e exigir o cumprimento das leis. Dessa forma, o voto e a participação popular são essenciais para o exercício da democracia e da cidadania. Experiência democrática na prática. Política e democracia podem parecer conceitos difíceis e distantes, principalmente para uma criança da sua idade. Mas saiba que você lida com eles o tempo todo e que eles fazem parte da sua vida. Isso ocorre porque esses termos dizem respeito às relações que são estabelecidas com as pessoas, inclusive as que estão mais próximas de nós, como familiares, professores e colegas. Nessa relação é necessário definir regras combinadas que todos devem cumprir para uma convivência harmônica. Você faz política e pratica a democracia quando? Realiza projetos coletivos, tomaremos café juntos e depois vamos passear. Obedece a regras. Filha, arrume seu quarto antes de ir brincar. Discute na escola a melhor maneira de resolver um conflito com os colegas. Quando alguma coisa nos chateia, não adianta brigar. O melhor é conversar e tentar resolver. Da mesma forma que você precisa conduzir algumas situações do seu dia a dia, o Brasil precisa ser administrado. Como o nosso país é muito grande e habitado por milhões de pessoas, é preciso organizar a política. Essa organização recebe o nome de sistema político. Sistema político é a forma de administrar o nosso país. O sistema político brasileiro. O Brasil é uma federação dividida em unidades. Vocês lembram no capítulo anterior que a gente estudou sobre as divisões políticas do Brasil? Que o Brasil tem 26 estados e mais o Distrito Federal? Então, essas unidades da federação podem escolher seus próprios governantes e elaborar suas próprias leis. Assim, o sistema político brasileiro está organizado em 3 esferas: federal, que engloba todo o país, a estadual, que diz respeito aos estados, e municipal, que se refere aos municípios. A esfera federal, uma lei federal causa impacto em todo o Brasil. O presidente é o responsável pelo país inteiro. Estadual, uma lei estadual causa impacto no estado em que é criada. Em cada estado há um governador que é responsável por ele. Municipal, uma lei municipal tem efeito sobre o município onde foi criado. Cada município tem prefeito responsável por ele. Poder legislativo. O poder legislativo é responsável por criar as leis que devem valer em todo o país, em apenas um estado ou em apenas um município. Na esfera federal, os membros do poder legislativo são os deputados federais e os senadores, que trabalham no Congresso Nacional em Brasília. Os deputados federais têm mandato de 4 anos. Os senadores têm mandato de 8 anos. Na esfera estadual, os membros do Poder Legislativo são os deputados estaduais, que trabalham na Assembleia Legislativa, e do estado que representam, no nosso caso aqui do Rio de Janeiro, na Alerj. Os deputados estaduais têm um mandato de 4 anos. Nessa esfera municipal, os membros do Poder Legislativo são os vereadores, que trabalham na Câmara de Vereadores do município que representam. Os vereadores têm mandato de 4 anos. Poder Executivo. O Poder Executivo é responsável por comunicar as leis a todos os cidadãos e aplicá-las. Assim, se a lei diz que todos têm direito à educação, o Poder Executivo deve criar as condições necessárias para que essa lei seja cumprida. Os mandatos de todos os membros do Executivo duram 4 anos. Na esfera federal,
O poder executivo é exercido pelo presidente da República, que trabalha principalmente no Palácio do Planalto, em Brasília. Na esfera estadual, o poder executivo é exercido pelo governador, que trabalha na sede do governo de cada estado. Na esfera municipal, o poder executivo é exercido pelo prefeito, que trabalha na prefeitura de cada município. E temos também o poder judiciário. O judiciário é responsável por garantir que os direitos civis, políticos e sociais sejam cumpridos. Os membros do judiciário são... Para relembrar o capítulo, galerinha, a administração do país é feita por meio de 3 esferas de poder: o poder legislativo, executivo e judiciário. Na esfera federal, o legislativo é executado pelos deputados federais e senadores, o executivo pelo presidente e o judiciário pelo Supremo Tribunal Federal. Na esfera estadual, o legislativo é executado pelos deputados estaduais, no executivo pelos governadores e no judiciário pelos tribunais estaduais. O legislativo na esfera municipal é executado pelos vereadores, no executivo pelos prefeitos e no judiciário pelos juízes, ok? O sistema político brasileiro está organizado em 3 esferas: a federal, que engloba todo o país, a estadual, que se refere aos estados, e a municipal, que se refere aos municípios. Bom, é isso, turma. Espero que tenham gostado da nossa aula. Espero que estudem e façam as atividades online que se encontram na plataforma SAIS e assistam às nossas videoaulas. Em breve nos veremos novamente, ó. Mil beijos e estamos juntos nessa.